O repórter Maicon Rios conversou na manhã de hoje com a psicóloga Aline Rodrigues, ela que preside o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui do nosso município, esse órgão que é exatamente o responsável, pela coordenação desse processo eleitoral para o Conselho Tutelar aqui do nosso município. No último domingo aconteceu exatamente a aplicação das provas, para os candidatos que estavam, portanto, aptos dentro desse processo, que até então vinham cumprindo exatamente cada uma das etapas do processo eleitoral para o Conselho Tutelar, e foi divulgado já o resultado preliminar dessa avaliação a qual esses candidatos foram submetidos. Vamos conferir. Eu converso com a Aline Rodrigues, psicóloga, que preside o CMDCA aqui no município de Itapajé, que está à frente do processo eleitoral que definirá o novo colegiado, a nova composição do Conselho Tutelar de Itapajé, eleição que deve acontecer no mês de outubro. Entretanto, todas as etapas do processo estão acontecendo. Uma delas foi agora a mais recente divulgação do resultado de uma prova que submeteram os interessados em serem candidatos nesse pleito. Aline, em relação a essa prova, temos a informação, inclusive, divulgada de que apenas 6 dos interessados foram aprovados, estão aptos a serem candidatos. E, naturalmente, o conselho é formado por 5 titulares e 5 suplentes. Como fica a partir de agora? A eleição, mesmo assim, apenas com 6 aptos, ela pode acontecer normalmente? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios. Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Integração. Assim, com relação a essa lista, ela é uma lista preliminar. Então, os candidatos, eles podem entrar com recurso, se algum se sentiu prejudicado em algum processo, certo? Em alguma questão, eles podem entrar com recurso, então esse resultado, ele ainda pode ser alterado, certo? Então, a gente não tem ainda definido quem serão de fato os candidatos, que essa lista final vai sair no dia 1º de agosto. E assim, com relação... Agora me permita, mesmo se o resultado for alterado, ainda assim não chega-se a 10 candidatos, não é isso? Isso mesmo, exatamente, porque infelizmente só 8 candidatos compareceram para a prova. E aí, assim, o Ministério Público lançou uma nota no dia 7 de julho, falando sobre orientando os municípios com relação a essa questão da quantidade não alcançada, que a mínima seria 10, para que você tivesse 5 titulares e 5 suplentes. Porém, o Ministério Público já lançou essa nota orientando os municípios que as eleições elas precisam seguir por conta do calendário também do TRE com relação ao empréstimos de urnas. Então, todos os municípios, tem município que a situação ainda está mais crítica do que a nossa, certo? Tem município que não completaram nem os 5 candidatos titulares, Então, é uma situação bem delicada de fato. Mas, assim, de acordo com o Ministério Público, a gente segue e, posteriormente, que nós não temos datas ainda, faz uma suplementar para suprir essa carência, certo? Porque a gente precisa, o Conselho precisa ter no mínimo 5 suplentes, Porque caso algum desista para suprir a questão das férias, dos candidatos quando eles tiram férias, então a gente precisa ter no mínimo 5 suplentes também. Agora, para ficar bem claro, então, em não havendo nesses 2 dias de recurso, alteração nessa relação, mesmo com os 6 candidatos, apenas a eleição acontece, destes 6, 5 já podem ser considerados eleitos? Sim, 5 já pode ser considerado, e o outro fica como na suplência. Mesmo assim, para ser eleito, o candidato precisa obter quantos votos para que ele considere-se de fato eleito? Pronto, com relação à quantidade mínima de votos, não tem estabelecido, certo? Então, assim, é do maior para o menor. Então, o candidato que tira, um exemplo, o candidato que teve mais votos, teve 200 votos, então ele vai ficar em primeiro. A lista vai seguindo em ordem decrescente. O candidato tirou apenas um voto? Acho difícil isso acontecer, Mas destes 6, 5 sendo votados estão eleitos? Com certeza. E um suplente? E um suplente. Em relação, então, a esse processo agora, existe alguma outra etapa a qual esses 6 ainda devem se submeterem, ou essa prova definiu de fato os candidatos nesse pleito? Essa prova de fato definiu, certo? Vai ser lançado o resultado no dia 1º. Então, depois do dia 1º, a gente tem já certo quem serão os candidatos, certo? Ao Conselho Tutelar de Itapajé. Depois disso, segue os outros trâmites mais já com esses candidatos, como a questão da reunião para firmar compromisso, para apresentação pública dos candidatos à população. Então, todos esses trâmites seguem mais com os candidatos já estabelecidos no dia 1º. Naturalmente que está no edital, mas é possível nos dizer já a data em que pode ser iniciado ou que vai começar a propaganda eleitoral desses candidatos? Seguimos o calendário do TRE, que ele estabelece 45 dias para a campanha, já com uma campanha oficial, certo? Uma eleição oficial. E aqui para a nossa, do Conselho Tutelar, vai começar no dia 17 de agosto, certo? Então, a partir do dia 17 de agosto, eles já podem iniciar a sua campanha. Lembrando que antes disso é proibido. Aline, quero te agradecer pela sua entrevista ao nosso Jornal Integração e lhe deixar à vontade para caso tenha alguma informação a mais se queira passar nesse momento, pode ficar à vontade para suas considerações finais. Pronto, eu só quero agradecer mais uma vez
aqui o espaço cedido pela Rádio Atitude. E lembrando, reforçando mais uma vez, que essa lista ela ainda não é a final, certo? Os candidatos eles têm 2 dias para entrar com recursos. Então a gente vai ter a lista final apenas a partir do dia 1º de agosto. Então quero já agradecer a você, Maicon Rios e o Clésio, e a todos os ouvintes do Jornal Integração. Muito obrigado, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Já 1h mais 2 minutos, agora 1h02, portanto é um resultado preliminar, né? Estamos nesse período ainda desses 2 dias onde os candidatos, né, poderão apresentar recursos, né, com relação a esse resultado dessa prova ao qual eles foram submetidos nesse último final de semana.